Olá galera, tudo bem? Começamos mais um Pod Apas, trazendo notícias e informações da área da saúde para mais próximo de vocês. Estamos aqui com um tema a respeito da saúde mental. Estamos aqui com os doutores, vamos passar para o doutor Luciano Marçal. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje no Pod Apas, é uma satisfação muito grande. Meu nome é Luciano Marçal, eu sou enfermeiro de formação, atualmente atuo como professor da Secretaria de Educação, trabalho como diretor dentro da gestão da cooperativa de enfermagem chamado COENF, atuo no hospital dentro dos treinamentos e assistência, e também ministramos cursos práticos voltados para psiquiatria, voltado para questões técnicas, e hoje iremos abordar temas bem relevantes, falando sobre a influência das energias dentro da saúde mental, quadros de ansiedade, depressão, e estamos aqui com a nossa ilustre colega hoje, doutora enfermeira Lucinéia. Pode se apresentar, por gentileza? Obrigada, quero agradecer antes de mais nada esse convite. Como vamos falar um pouco de saúde mental, eu posso dizer que estou ansiosa, mas é muito bom, né? São ansiedades boas. Sou enfermeira com formação há mais de 30 anos na área, trabalhei em várias áreas dentro do ambiente hospitalar, sempre gostei muito do ambiente hospitalar. Passei por pronto-socorro, centros cirúrgicos, unidades de internação clínica, cirúrgicas, UTI, né? Ajudei a montar um serviço de auditoria hospitalar interna, uma comissão de prontuários, e fui galgando conhecimentos e me tornei enfermeira auditora de um convênio, de um grande porte, e hoje sou enfermeira gerente da auditoria da FUNEAS, tá? Hoje eu sou funcionária pública do Estado há 10 anos e estou cedida para trabalhar numa fundação estatal mista, da qual faço esse papel de gerente de auditoria. Mas passei pela área da saúde mental no hospital e ali eu encontrei a minha paixão. E ali foi um grande marco para mim, porque eu consegui agregar vários conhecimentos durante esses meus 30 anos, né, de profissão. Sou apaixonada pela minha profissão, sou uma enfermeira apaixonada pela enfermagem, né? Mas eu consegui entender um pouco do que é o ser humano, não só do ponto de vista biológico, aquele que está internado num leito hospitalar, né, trabalhando com suas emoções, o medo, do receio, seja de uma cirurgia que possa vir dar errado, seja o medo da morte, né? Independente de qual crença que ele carrega dentro disso. Alguns creem que estar doente é um castigo de Deus, outros acham que estar doente é um livramento por algo pior ou algo melhor que vai acontecer. E na psiquiatria eu consegui entender um pouco o link disso tudo. Hoje eu e meu esposo, nós somos terapeutas holísticos, né, há 3 anos, e isso também vem presentear como uma cereja do bolo o entendimento dessas questões energéticas, do que acontece com a pessoa. E se essa pessoa ele é um paciente, ou se essa pessoa ele é uma pessoa apenas. Porque nós da área da saúde somos pessoas cuidando de pessoas. Mas muitas vezes nós não temos tempo de olhar para que essa pessoa que cuida da saúde de outra pessoa tem que cuidar de si própria. Porque é um plantão atrás do outro, né? É uma cobrança atrás do outro, são lideranças, chefias que muitas vezes não estão preparados para serem líderes. E o quanto que isso influencia hoje na saúde do nosso profissional da área da saúde. Muito bacana, doutora. Para a gente entender um pouco mais sobre o que nós vamos discutir aqui hoje, falando sobre saúde mental, falando sobre influências de sentimento na saúde mental, falando sobre como podemos melhorar a nossa saúde mental, aspectos emocionais, sintomas, o que causa, dentro da nossa profissão de enfermagem, para que eu possa cuidar, eu preciso estar bem.
de que forma você acha que eu posso trabalhar a minha saúde mental no ambiente assistencial, dentro do no cenário que a enfermagem vive hoje? Eu acredito que primeiro nós temos que olhar para nós mesmos, né? Independente se você está dentro de um hospital, se você está dentro de uma área administrativa, se você é um profissional da área da saúde, eu gostaria primeiro de abordar a pessoa como ser humano. Porque a base é isso, é o que você é. E se você não sabe quem você é, se você não consegue identificar quais são suas próprias fragilidades e suas potências, como que você pode pensar que eu estou bem, eu estou mal, ou o que eu posso melhorar? Porque o senso crítico que a pessoa tem sobre si, ela fica afetada. Primeiro pelo ego, né? Aquele perfil de pessoa que ele diz assim, eu nunca estou errado. A única vez que eu errei foi em pensar que estava errado. Exatamente, né? Então, como que ela pode se sensibilizar ao meio em que ela está, que ela se propõe a isso? Porque quando você sai para trabalhar, você vai num meio que você está se propondo a estar nesse meio. Você aceitou esse trabalho. No entanto, quando você pensa dentro da tua família, você aceitou a família que você tem? Você aceitou que dentro dessa família tem um membro que ele é um usuário, um dependente, ou que ele tem algum tipo de transtorno, e não vamos falar somente de transtorno mental. Vamos falar de transtornos de comportamentos, por vícios comportamentais, que a pessoa não classifica isso como um transtorno mental. Qual é o CID dessa pessoa? Não tem um CID, tem um comportamento que causa um desconforto a si próprio, à família. Mas ninguém consegue ver isso. Por quê? Porque para que eu possa olhar para o outro, requer que eu olhe para mim. E hoje as pessoas não conseguem fazer isso. Não porque elas não queiram, talvez porque elas não conheçam ferramentas para isso, talvez porque elas tenham receio de fazer isso. Até uma autoavaliação, né, doutora? Outro dia eu vi uma executiva de uma grande empresa fazer o seguinte comentário. Na nossa organização nós temos 20 mil colaboradores. Estamos fazendo aqui um filtro para tirar desses 20 mil colaboradores 12 gestores. Nós olhamos os currículos, contratamos pelo conhecimento técnico e demitimos pelo comportamento. Você acha que isso está ligado intimamente ao comportamento e esse paciente ele é psiquiátrico ou é só uma questão comportamental de entender a sua posição, de entender o seu propósito, se ele se encontrou ou não? Isso pode evoluir para uma questão de saúde mental, a dificuldade que ele tem de entender a ambiência, o que ele pode conquistar, entendendo que ele como indivíduo é um agente, é o único agente de transformação de vida. Complexa essa tua colocação, mas vamos lá. Eu acredito que um currículo, em termos de quem você é, o que você fez, tua graduação, tua pós, teu doutorado, teu mestrado, teu PhD, né? Não desmerece de forma alguma a pessoa. Da mesma forma que aquele que nunca estudou, nunca fez uma faculdade, não tem um título para apresentar, mas ele tem um talento, ele sabe construir uma casa muito bem construída, com capricho, com todos os detalhes que fazem diferença no seu trabalho, porque trabalhar na área da construção civil, muitos trabalham, mas o que é o diferencial? Então eu quero falar desse diferencial. Não basta um currículo, você tem que saber o que você faz com o conteúdo que você adquiriu. Não basta não ter um currículo, ter a tua prática, mas como que você usa essa prática, né? E aí quando você transporta isso em termos assim, por que ele acaba não conseguindo evoluir? Foi escolhido 12 líderes e de repente nenhum deles, ou alguns vão para frente e outros não. Porque aí eu acredito que quando nós entramos na seara do você de 20 mil, você está dentro da classificação de 12, você se torna evidência. Ser evidente te causa uma pressão. E como que você lida com essa pressão? Então a maturidade emocional para isso é algo que assim, já ouvi pessoas dizendo, a maturidade emocional ela é nata.
Não, não acredito. Eu acredito que ela se desenvolva. É um processo. É um processo. Mas muitas pessoas às vezes não conseguem desenvolver esse processo. Por quê? Porque às vezes não entendem isso. Mas para tudo tem-se um jeito, né? Então eu acredito que a base de tudo é o autoconhecimento. É olhar para si. Quando eu olho para mim e eu reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço que eu estou com vontade de xingar. Porque hoje eu tive um dia difícil, né? Eu quero expressar a minha angústia por um profissional que não está entregando o serviço que lhe foi pago para ele entregar. E isso gera em mim um sentimento de angústia. E o que eu faço com esse sentimento de angústia? Eu, Lucinéia, preciso falar. Isso. Às vezes as pessoas têm um problema de gerenciamento de tempo, gestão de tempo, têm dificuldade para lidar com conflitos, né? Não consegue se autoavaliar, não consegue entender qual é a sua principal expertise para usar em qualquer ambiente, trabalhando a sua inteligência emocional, né? Ele não consegue entender o que ele pode fazer, o que ele é capaz, né? A gente vive hoje a geração da saúde mental, a geração do nem quer trabalhar, nem quer estudar, mas quer se dar bem, né? A geração do vitimismo, né? Da terceirização de responsabilidade, da culpabilização de terceiros pela sua condição. Olha, eu não sou empreendedor, eu não consegui dar certo naquele relacionamento, eu não consegui dar certo naquela empresa, é porque fulano não me apoiou, porque ciclano não me ajudou, né? E você não entende que é sempre você. As principais decisões que você toma na sua vida é sempre você. Pode ver, decidir fazer uma faculdade, você está sozinho. Depois, se você encontra alguém para somar com você, bacana, vai dar uma aliviada no fardo, né? Mas as pessoas não conseguem assimilar que você é o protagonista da tua vida, e trabalhar a saúde mental em 2024, mantendo uma lucidez, né? Como se diz, lúcido e orientado, né? Trabalhar a inteligência emocional. Se eu falo alguma coisa para você, né? E aí você já fala B, eu falo A, você fala B, já azedou o pé do frango ali e está instalado um problema para resolver. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais pavio curto, né? Ele não consegue se posicionar. Então ele entra nos ambientes, em qualquer lugar que ele vai, ele consegue criar problemas, ele consegue criar conflitos e tem dificuldade de gerir isso. Hoje, as relações humanas estão tão difíceis que tem casais vivendo num apartamento de 50 metros quadrados e um mandando WhatsApp para o outro. Querida, você não vai ajeitar a janta ou isso aqui? Que tipo de relação isso tem trazido para nós de toxicidade, relações tóxicas? Relações de amizade, por exemplo. Você tem lá 5 amigos, certo? Você admira os seus amigos? Porque se você não admira, você está andando com as pessoas erradas. Sentou numa mesa, tem 10 pessoas. Se aquelas 9 que estão com você não forem melhores do que você está sentado na mesa errada. As pessoas querem ser águias e ficam perdendo tempo com pombo, vivendo relações de toxicidade, né? E não conseguem avançar, né? Então a discussão é muito ampla, né, doutora? A gente poderia citar vários exemplos das ansiedades, das depressões, né? Tem gente que é tão ansioso que é o que a gente chama de TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então eu mando um WhatsApp para você, você visualizou, ignorou com sucesso, não me respondeu, eu já penso aqui que está acontecendo alguma coisa errada, né? Como é que você trabalha isso, né? Nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, né? Eu olho para você, cumprimento você em qualquer ambiente. Cumprimentar as pessoas hoje tem sido um ato diferenciado, porque eu dou bom dia por quê? Você está precisando de alguma coisa, né? Então as pessoas têm essa dificuldade, né? E é uma discussão que a gente pode aqui fomentar bastante coisa, né? Pode falar, Ricardo, fica à vontade. O gancho, doutor Marçal, quando ele falou nessa parte de você manda uma mensagem e às vezes é ignorada, né, com excelência, que ou não responde e tal. Com sucesso. Só esse sucesso. Não seria falta dessa maturidade da pessoa do outro lado? Né, que está aguardando com ansiedade, que cria essa ansiedade, essa tag na pessoa, e que esse crescimento ela pode ser trabalhada com o saber de quem tem mais conhecimento. Né? Vamos dizer assim, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, quando a gente vai fazer uma seleção ou vai fazer uma indicação de uma pessoa,
a gente sempre quer que indique o melhor, né? Sempre o melhor. Esse é 10 em matemática, 10 em história, 10 isso. O currículo da pessoa aqui na área de urgência e emergência é 10, né? De ação psiquiátrica é 10, mas e o comportamento, vamos dizer assim, da maturidade dessa pessoa? Às vezes a gente trabalha muito um currículo que é uma escrita, mas a vivência do seu eu interno, né? Por que eu falo isso? Porque às vezes no nosso dia a dia, o que eu estou aprendendo no meu dia a dia, né, o que a gente quer levar aos nossos amigos, né, e colegas de trabalho, é que se a gente tem um conhecimento maior, a gente é obrigado a ensinar eles. Eu sempre faço uma referência aqui do caminhão, do carro, da moto, da bicicleta e da pessoa. Se o caminhão tem que cuidar do carro, o carro tem que cuidar da moto, a moto tem que cuidar da bicicleta, a bicicleta tem que cuidar da pessoa, e o caminhão vai ter que cuidar de todo mundo, nada mais justo do que o grande, o mais amplo, o maior de conhecimento, de força, ele é obrigado a passar esse conhecimento, a esforçar essa técnica para todos os outros, né? E essa maturidade não é o teu pessoal, né? Porque às vezes a gente não gosta da pessoa, às vezes não gosta que use uma roupa xadrez, às vezes não gosta que use uma roupa mais escura. Por quê? Porque é um gosto, mas a mentalidade em si, temos que trabalhar o ego. O ego trabalha a saúde mental e que trabalha o comportamento da maturidade. Estou errado, ou a doutora pode explanar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que sim. Todas as colocações, como o doutor Luciano falou, né? Nós podemos, assim, ter podcast aqui pro resto da vida. Verdade. Né? Porque, veja, que tudo que nós estamos pontuando aqui é muito baseado em pontos de vistas, de acordo com a experiência que cada um traz. Mas o que eu gostaria de deixar aqui é que a experiência de cada um é extremamente importante. É o que embasa o que cada um de nós somos. Mas eu tenho que ter essa sabedoria de entender que a minha experiência, se ela não foi positiva, o que eu faço com ela? Se ela foi uma experiência ruim, né? Eu transformo ela em um grande aprendizado, pois é o livre-arbítrio que Deus nos dá, né? A realidade é essa, é isso que te aconteceu. O caminhão, ele tem que cuidar de todos, tem. Ele tem essa obrigação, se ele está no mundo, num contexto, seguindo leis de trânsito, ele tem que seguir uma lei, certo? No entanto, quando eu penso assim, eu mandei um WhatsApp para você não respondeu de imediato. Isso vai me causar uma ansiedade, porque como o Dr. Luciano mencionou, hoje nós estamos numa era do imediatismo. Quanto mais rápido a tecnologia, mais rápido a resposta, mais rápido eu quero que me responda. Tudo para ontem. Tudo para ontem. Mas se a pessoa não me respondeu, isso vai me fazer mal? Bom, eu tenho livre-arbítrio. Ok, ele pode estar ocupado. Ele pode estar pensando, poxa, eu tenho que responder a Lu, mas agora eu não posso. Ou ele pode estar ignorando, né? Agora, qual das 3 opções eu vou escolher? Eu vou escolher que, nossa, ele está me ignorando, e isso vai me causar um sofrimento emocional. Então, existem sentimentos que eles são viciantes, pensamentos. Auto-sabota. Né? Sempre vai ser porque alguém está me ignorando. Não porque você está no carro, não porque você está dirigindo, não porque você está numa reunião, ou porque você está no meio de um podcast. Né? Não é por isso. Não, é porque você está me ignorando. Então, esse olhar para mim mesma, entender, poxa, mas por que eu sempre acho que é uma coisa ruim? Pode ser o contrário, pode ser que você esteja ansioso, nossa, eu preciso responder a Lu. Porque eu preciso responder a Lu, porque eu gosto da Lu, eu tenho uma consideração por ela. E isso também está te gerando uma ansiedade. Mas não, eu estou aqui extremamente negativista. Então, existem sentimentos e ações que se tornam viciantes. São aqueles mesmos ciclos viciantes. Você não sai dessa roda de samsara. Da mesma forma que isso gera uma energia, e essa energia se torna impregnada. Então, muitas pessoas se impregnam de energias pesadas energia negativa. por alimentar energias negativas.
E aí, como que você faz? Como que eu faço para limpar uma energia negativa que eu tô aqui? Né? Eu vou numa cartomante, com todo respeito às cartomantes, eu vou tomar um banho de sal grosso, eu vou buscar conhecimento dentro da espiritualidade, ou dentro... Tudo é válido. Porém, nada será eficiente se não houver uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela só vem quando você tem o entendimento da necessidade de. E como que você vai entender que eu preciso mudar o meu comportamento, meu padrão vibracional, meu padrão de pensamento? Quando você entender que, nossa, tá me fazendo mal. Nossa, eu tô errado. Então, aquilo que vocês mencionaram, né? Sempre alguém é culpado por mim. Eu nunca sou culpado. É a vitimização, né? Exatamente. Né? A única vez que eu errei foi quando eu pensei que eu errei. Né? Então, se isso tá dando certo na tua vida, ok, é uma zona de conforto. Mas quando isso sai do teu, da minha zona de conforto e começa a me causar algum desconforto, isso precisa ser olhado. E dentro da nossa profissão, dentro da área da saúde, dentro do hospital, nós lidamos com as nossas energias e veja, com a energia de outros, que teoricamente, na prática, estão mais debilitados do que nós, porque são os pacientes. Mas e os nossos colegas de trabalho? Como nós mencionamos, e na época da pandemia? Na época da pandemia, eu estava dentro de um hospital psiquiátrico e eu me questionava, como que nós vamos pôr máscara no paciente psiquiátrico? Recorde-se disso. Verdade. Né? Como que eu vou explicar para o paciente psiquiátrico? Né? Não tem entendimento? Não tem esse entendimento. Então, eu preciso me proteger. Então, esse é um exemplo básico. Como que eu posso mudar o pensamento do outro? Não vou mudar. Eu posso mudar o meu. Então, o que é a minha governabilidade? Então, eu vou me entender, eu vou me buscar. Então, se aquilo que é importante para mim não é importante para o outro, não é porque eu sou ruim, não é porque eu estou errado, ou tampouco o outro é ruim. São duas formas de pensamento diferentes, são duas formas de ações diferentes e cada um dentro da sua própria verdade. E quando a gente menciona verdade, é algo assim que é para um outro podcast, porque a verdade, ela é tão frágil, né? Ela não é frágil como um cristal, ela é mais frágil do que um cristal. Porque se a partir do momento que eu te aponto uma única palavra que você fala, poxa, ela tem razão, eu desconstruí a tua verdade. Ou no mínimo eu abalei a tua verdade. E tem pessoas que elas não conseguem mudar a sua verdade. Por quê? Porque se você tira a verdade da sua pessoa, ela não tem chão para pisar. Aí ela desmorona. Certo. Falando um pouquinho sobre duas questões bem latentes hoje em dia, doutora Lucineia, na psiquiatria, né, duas palavrinhas, ansiedade e depressão. Né? O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, né? É o quinto mais depressivo, né? Segundo informações da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Né? 62,6% das pessoas sentem alto nível de ansiedade, né? Segundo o teste então aplicado pela Guia Alma, que é uma startup de soluções aí de saúde mental. O pessoal fez uma pesquisa sobre isso, né? Quando é que eu sei que eu tenho um CID de ansiedade? Primeiro, na minha concepção, eu, Luciano, é quando a ansiedade começa a interferir de forma significativa nas suas atividades, né? Nas suas atividades diárias. Quando é que eu sei que eu estou evoluindo para um quadro depressivo? É quando essa depressão começa a atingir a minha atividade lá no trabalho, as minhas relações íntimas, relações humanas ou qualquer ambiente que eu estiver, né? Então eu pensei em fazer algum comentário sobre isso, pensando o seguinte: outro dia uma aluna me abordou e perguntou assim, professor, você que já trabalha aí há 10 anos com pacientes psiquiátricos, qual que o senhor acha que seria o melhor plano terapêutico para que eu saia da minha ansiedade? Né? Já fiz vários planos terapêuticos de várias vertentes, tanto as tradicionais quanto as alternativas, né? E tomei muitos ansiolíticos. Então eu estou tomando medicação para dormir, eu estou tomando medicação para se alimentar, eu estou tomando medicações para atividades íntimas, ou seja, tudo tinha que ter estímulo de fármaco.
né? E aí me veio alguma coisa na mente, eu disse para ela assim, é uma opinião minha, Luciano, como profissional de saúde. Falei para ela assim, abandona todas as medicações, né? Só uma orientação, não estava dando diagnóstico ou diretriz, você faz o que você quiser, né? Comece a dar propósito para a sua vida. Você está estudando, você está trabalhando, você está com boas relações, então começa a oxigenar a tua vida, começa a dar propósito para a tua vida, a probabilidade de, no mínimo, você melhorar essa condição de ansiedade tua vai melhorar e muito, né? Relações humanas, um ser humano que tem luz, reconhece a luz do outro. Se eu estou num ambiente favorável, quem é que cria a atmosfera desse ambiente, vindo nesse assunto que a doutora comentou? Né? Quem é que cria a atmosfera? Quem é que suaviza um plantão lá dentro do hospital? Somos nós. Né? Dentro disso, eu tenho umas frases que eu tinha preparado dizendo o seguinte, nunca espere nada de ninguém. Né? Não volte para onde você se machucou. Isso vai te fazer mal. Né? Se afaste de pessoas que abalam o seu emocional, né? Quem sente sua falta, procura. Inclusive vai responder o seu WhatsApp. Porque se ele não está respondendo, ele está ocupado, naquele momento você não é prioridade para ele, né? Então quem sente sua falta sempre vai te dar alguma atenção. Não aceite ser a segunda opção de ninguém. Estamos falando de trabalhar saúde mental, se rodear de vibrações positivas, de ações, de ambientes que vão ajudar você a viver melhor, né? Todo homem tem duas vidas. Você só vai começar a mudar a sua quando você entender que você só tem uma. Certo? A minha vida tá assim, e aí você pega aquela pessoa paciente, parece que o mundo tá acabando ali ao seu redor, tá explodindo tudo, chega um paciente e diz, calma, fica tranquilo, vamos conversar. Vai dar certo, a gente vai resolver, é o paciente, né? Então assim, a gente vive numa condição aí de ansiedade hoje generalizada, onde cada vez mais as pessoas têm dificuldade e acham que fazendo tratamentos convencionais, fazendo um plano terapêutico disso, daquilo, vai resolver a situação. A hora que ele entender que eu sempre defendo essa tese minha, que a hora que ele entender que ele é o único agente de cura na vida dele, ou seja, ele é o único agente de transformação, ele vai começar a andar a passos largos, ele vai deixar como se fosse uma névoa para trás, né? Porque o passado é só depressão, o presente é um estresse total, né? O futuro é uma ansiedade. A hora que você pegar a chave da sabedoria pensando o seguinte, olha, eu estou oxigenando minha vida, eu estou com boas relações, boas amizades, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou ocupando minha mente, não tem espaço para ansiedade e para depressão. Boa parte das pessoas, se trabalhassem essas condutas de vida, ele minimizaria muitos problemas, inclusive quando começa a virar reações psicofisiológicas. Olha, amanhã tem prova, deu um piriri aqui. Amanhã tem apresentação de trabalho. Mas professor, eu tenho dificuldade de falar em público. Aí você chega lá, olha no cantinho falando com a amigucha, né? No intervalo, nos corredores, fazendo selfie, postando coisa em rede social. Então você não tem dificuldade de comunicação. Você se comunica muito bem, você tem uma boa saúde mental. O que você não tem é foco, é propósito, é responsabilidade. Tudo isso pode somar para trabalhar uma boa saúde mental e segurar uma ansiedade, uma possível depressão. O que vocês acham sobre isso? Eu acredito que a frustração hoje eles não estão acostumados com a frustração, né? A negação. Não, a negação, né? E tenho que entrar naquela tribo. Tem que ser aceito. Isso. Mas a doutora Lucinéia falou uma coisa muito importante, que ela respondeu sem a percepção, que ela falou que o líder, ele é um exemplo que arrasta, né? Ele arrasta, o líder arrasta, ele não fica dependente ou querendo inflar o seu ego, ou até mesmo achar que tem que ter uma opinião própria a resposta do que você fez bem feito. Eu acho que o líder, que a doutora falou, é justamente isso. Ele faz o que tem que fazer, segue o foco que determinou e a resposta de uma situação positiva é o exemplo que ele vai deixar, né? Então,
Acho que é esse parâmetro. Eu gostei muito de duas falas que você pontuou, né? Quando você diz assim, se afaste das pessoas que te fazem mal. Ok, eu acho interessante isso. Hoje, na minha experiência, na minha vivência, porque hoje eu já sou uma senhora velhinha já, e eu... Nós também não somos garotões, a gente já é tiozão. Eu sou vô. Pois é, parabéns, pois é. Verdade. Mas assim, Não, tô nela. teve uma época na minha vida que, assim como todas as mulheres, eu tinha receio de envelhecer. Certo. Por uma questão estética, Certo. tá? Meu Deus, como vai ser? Por quê? Porque eu achava que eu tinha que estar competitiva no mercado, vamos assim dizer. Né? Na visão da época, quando que eu era bem mais jovem. Como que vai ser quando eu envelhecer? Né? Como que eu vou ficar? Meu Deus, eu vou me ver como? Como vai ser a imagem que eu vou ter de mim? Né? Me questionava isso. E durante a minha caminhada, na minha vida, envelhecendo como todo mundo, eu comecei a perceber assim, todo mundo está envelhecendo, então não sou eu. Todo mundo tem ansiedade, não é somente essa tua aluna. A questão é que eu fui aprendendo que até no envelhecer tem a sua beleza e tem as suas vantagens. Porque hoje, se alguém chegasse, eu costumo dizer isso quando eu dou minhas palestras, se alguém chegasse e falasse, Lu, eu te dou um presente. Você pode voltar atrás e viver tudo de novo na sua vida e ser jovem com 20 anos novamente. Eu ia agradecer e não ia aceitar, porque eu ia pensar, nossa, vou ter que fazer tudo de novo? Vou ter que passar tudo de novo? Né? Será que eu vou errar tudo de novo? Será que eu vou acertar onde eu errei? Será que cada lágrima que eu chorei, não vou precisar chorar? Entende? Então são situações das quais a gente cria um se, né? Se fosse isso, se fosse aquilo. Então você vai percebendo que a ansiedade, às vezes, é um medo que eu tenho por algo que ainda não aconteceu. O futuro, né? O desconhecido. Mas por que eu tenho medo? E da mesma forma da depressão. Por que eu fico num quadro de depressão ou tenho a tendência a ser mais depressiva por pensar em algo que já foi e lamentar porque eu não pude mudar? Então eu insisto novamente na questão do respostas. Busque suas respostas. Se eu não consigo lidar com o passado que foi, porque não foi do jeito que eu quero, não foi. Mas por que eu não consigo aceitar? Aonde que está a chave para virar isso na minha vida e falar, não, foi o que foi, não posso mudar, então. E onde que está a chave que vai me dizer assim, eu tenho medo, eu tenho uma ansiedade, eu tenho medo que possa vir me acontecer, será que eu vou me formar? Será que eu formado eu vou arrumar meu emprego? Será que no meu emprego eu vou conseguir um cargo, eu vou conseguir ser líder, eu vou conseguir fazer uma coisa? Será que eu vou conseguir funcionar meu primeiro acesso na minha vida? Né? Então, é aquele sofrimento por antecipação. Por quê? Porque eu não estou pondo fé em mim. A pessoa não põe a fé nela. Então, se ela não consegue esquecer o que ela foi, que ela fez de errado, que hoje isso lhe causa um transtorno, uma depressão, ou aquele sentimento constante de tristeza, ou ela fica com aquele receio, poxa, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Para mim, as duas são as mesmas coisas. Não ter fé em si mesmo, não crer em si. A gente tem dificuldade de estabelecer relações de confiança, né? Confiança em nós mesmos, né? E até em terceiros. É igual a história do menininho que caiu no buraco. O menininho caiu no buraco, não tinha ninguém para acudir ele. Aí os bombeiros repararam que tinha um menininho franzininho, magrinho, e falaram assim, olha, o que você acha de ser bombeiro por um dia? Nós vamos amarrar você, vamos colocar você no buraco, você vai amarrar o outro menino e nós vamos puxar você. E você vai ser bombeiro por um dia e vai ajudar a salvar uma outra criança. Daí eu falei assim, não, eu vou ser bombeiro por um dia, vou ajudar a salvar o outro menino, mas só se o meu pai puxar a corda. Então, em quem estava a relação de confiança daquela criança? São essas relações que está faltando hoje para muitos de nós.
ou para muitos de vocês que estão nos ouvindo, né? Em quem você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado as suas energias, né? Ou seja, os seus esforços? É aonde vai estar o seu sucesso, é aonde vai estar a sua tranquilidade, é aonde vai estar o seu porto seguro. Mas nós precisamos trabalhar essa autoconfiança, se empoderar, trabalhar aquela autoavaliação. As melhores histórias de sucesso em qualquer âmbito para segurar as ansiedades, segurar as depressões e acreditar naquilo que você se propõe a fazer, são daquelas pessoas que começaram de baixo, na insegurança, mas com um propósito maior, né? Dá propósito. E eu ainda quero pontuar que esse é um degrau, né? Confiar em mim mesma, porque eu também tenho alguém que está segurando essa corda, e eu confio em que ele está segurando essa corda. Sim. Mas em algum momento da tua vida, essa pessoa que segura a tua corda não vai estar mais com você. Seja teu pai, seja teu filho, seja teu esposo, seja quem for, teu melhor amigo, amiga. E aí eu volto novamente a depender de um outro. Essa codependência, né? E essa dependência, como vai ser o dia que essa pessoa não estiver segurando a ponta da minha corda? Então eu vou desmoronar? Então, esse autoconhecer-se, aceitar os seus limites, quando eu aceito os meus limites, e eu aprendi que, nossa, eu não tenho que envelhecer a mulher mais linda do mundo. Não. Eu não tenho que envelhecer com aquele corpão maravilhoso que eu sempre brincava, né? Meu Deus, eu tenho que ir para uma academia. Não consigo. Essa é uma limitação minha, mas eu aceito, eu não consigo ir para uma academia. É um processo, né? É meu processo, né? Quando eu trocar meu carro, eu vou para academia. Já troquei, não fui, né? Uhum. Então eu sempre tenho eu mesma me justifico. Eu mesma tenho as minhas próprias desculpas. Quase que um auto-boicote, né? Exato. E essas minhas desculpas é para que eu mesma aceite a situação que eu estou, que ainda está me cômoda, né? Mas até quando me é cômodo? Então, quando eu fico na dependência do quem está segurando essa corda, eu gostaria de colocar que vamos pensar para quem eu entrego a minha corda. Tá? Para quem eu estou entregando? No meu conceito hoje, que a pessoa que mais está próxima de mim é o meu esposo. Eu entrego a minha corda na mão do meu esposo. Certo. Mas e se um dia eu brigar feio com ele, ele me mandar embora, eu mandar ele embora? Quem que segura a minha corda? Além de não ter o meu norteador, aquele que me dá uma segurança, eu também não vou ter o meu sustento, porque minha corda vai desmoronar. Então, eu gosto, na minha experiência, de que quem segura essa ponta dessa corda é naquilo que eu creio, que é Deus. Certo. E eu acho que isso é um outro pilar dentro da saúde mental que é extremamente importante. Alguns Trabalhar não vão a fé. acreditar, exato. Alguns não vão acreditar que é Deus, vão acreditar que é Buda, vão acreditar O que seu é o Deus, hinduísmo. né? Não importa, mas que seja algo que lhe traga uma reenergização. Porque muitas vezes nós recebemos energias de várias pessoas. E não quer dizer que elas sejam boas. Por exemplo, comentei com a minha família que estaria aqui hoje no podcast, saí de uma festinha de aniversário, estamos aqui. Ó, que honra, viu? É o nosso prestígio aqui do Pod da APAS. Pode dar, pá. Pois é. Podemos ter a presença da Nós doutora. estamos com os parentes que vieram de São Paulo para essa festa de aniversário, Certo. né? Mas, no entanto, assim, nenhuma delas falou, peraí, qual que é a tua prioridade? É você estar aqui com a gente ou você tá lá? Uhum. Né? Uhum. Não. Porque são pessoas bem resolvidas. Porque elas desejam o meu Isso. bem. Isso. Então elas querem que sim, ok, depois nós vamos nos encontrar novamente a hora que E tá sairmos assim. daqui. Então essa administração do meu tempo depende de mim. Mas depende só exclusivamente de mim, de quem está nos ouvindo, determinar até onde que o outro segura a ponta da minha corda e determinar quem segura a ponta da minha corda. Se esse quem segura uma hora quase me solta, outra hora me puxa, tá valendo a pena? Essa dependência emocional que as pessoas têm de outras pessoas. Nós não precisamos depender emocionalmente de ninguém. É bonito falar, difícil praticar. Porque a prática
ela mostra que não, eu preciso, porque se eu sozinha eu não dou conta de mim, então eu tenho que ter alguém que me ajude. Aí entramos numa outra seara. Me ajuda, é minha muleta, ou é aquele que me mantém nessa codependência? Nas nossas relações humanas hoje, nós temos muita gente com codependência, né? É a dependência emocional, é a dependência espiritual, financeira. É a dependência financeira, né? Então isso prejudica as pessoas, inclusive, no seu processo de evolução, né? Andando com pessoas que não vão agregar. Se você convive com alguém em qualquer ambiência e essa pessoa te faz chorar, essa pessoa te faz ficar pesarosa, ela estraga o seu dia de alguma forma, então você vive uma relação tóxica, né? Você vive uma relação de toxicidade. Hoje, trabalhar saúde mental, na minha orientação, você precisa trabalhar duas coisas, é o poder de dizer não e o poder de sair fora. Faz um pix para mim, Lucinéia, de R$500, aí você vai dizer o seguinte: não, eu não posso, não está transbordando, não está sobrando, né? Eu preciso priorizar os meus, certo? Olha, esse ambiente que eu entrei aqui agora não está muito bom para mim, ele é insalubre, né? Ele é perículo, né? É tóxico. O que vocês têm conversado, o que vocês têm falado, seus princípios, seus valores, seus comentários não me apetece. Então esse ambiente está tóxico para mim, eu estou saindo fora. É o poder de sair fora. Sim. Seja na empresa, né, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Quando você aprendeu o poder de dizer não e de sair fora, você começa a se empoderar e tomar a gerência da sua vida. Não se gerencia aquilo que não sabe, mas quando você sabe de você, aí então você começa a avançar. As pessoas têm o hábito de dar feedback nos outros, não tem? Né? Eu vou dar feedback, feedback negativo e positivo. Eu mudei isso. Para mim, feedback positivo é um feedback de manutenção. Eu chego e falo para você: doutora Lucinéia, parabéns por tudo que você tem feito, tá? Tem trabalhado, tem ajudado, tem dado orientações sobre saúde mental. Continue fazendo o que está fazendo, tá muito bom. Esse é o feedback de manutenção, que seria o feedback positivo. Continue fazendo o que está. Eu vou ajudar a inflar você dentro daquele que você está fazendo de bom. E o feedback negativo é o feedback de mudança. O feedback de mudança, olha, mas o que você acha, né, de mudar isso ou aquilo para melhorar aqui e acolá? Né? Então é essa visão um pouco mais holística, um pouco mais panorâmica, né, que a gente tem que ter como um todo. Nosso desafio de relações humanas é estar bem para poder gerenciar nossas próprias questões. Quando você se empodera como uma pessoa que acredita em você, trabalha a tua saúde mental, você começa a andar a passos largos e vive uma pessoa blindada, ninguém te segura. É verdade. Né? Aproveitando o seu bom, né, que você falou pegar os atos bons, e a doutora Lucinéia falou de segurança, venho também falar e deixar claro para os nossos ouvintes, espectadores, que a Apolar Santa Felicidade, que a doutora Sueli Alcântara, que é empresária de lá, é uma das patrocinadoras da Pod Apas, né? Aproveitando o gancho e passar essa mensagem, que eles nos apoiam e nos ajudam para expandir nossas informações, para saber das notícias e informações da saúde mais próximo a vocês, tá? Obrigado. Isso, lembrando que o Pod Apas, o nosso grande objetivo aqui é multiplicar informações, né, doutora Lucinéia? Né? Por isso temos a nossa convidada hoje, com a sua expertise, com a sua parcela significativa de contribuição, e a gente entende que nós podemos ser um agente de transformação através da educação. A educação, a informação transforma vidas, brinda pessoas, ajuda na saúde mental, ajuda você a ter um entendimento melhor. Não importa onde você estiver, não importa em que situação você está, acredite que você não está sozinho e que você pode ser esse agente de transformação em qualquer circunstância. Exatamente, terá seu crescimento mental, espiritual e natural. Muito bem. Doutora Lucinéia, por favor, quer fazer suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo, já aproveitando imensamente para agradecer a sua generosidade, né, de nos presentear aqui com a sua presença e com o seu conhecimento,
né? Já aproveitando também, agradecendo a um dos outros nossos patrocinadores, que é a Clínica de Odontologia Solutia, lá do Dr. Gabriel Figueiredo, um parceiro nosso que também acredita que a informação é um agente de transformação de vida. E também temos, doutor Marçal, o doutor João Paulo da Rigan, que também é Odontologia Rigan, que também é o nosso patrocinador da Pod Apas. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, doutor Decardo, obrigado, doutora Lucinéia. Por favor, agradeço. nos agracie. Eu gostaria só de fazer assim, uma consideração. Me pede de novo para mim fazer um Pix de R$500 para você? Você poderia, doutora Lucinéia, fazer um Pix de R$500 para mim? Posso, desde que você me devolva 5 mil. Muito bem, a senhora é agiota? Eu tô com a dificuldade Brincadeira, financeira, doutora. doutora. Em que fundo de aplicação está esse dinheiro? Mas então, por que eu menciono isso, né? Porque assim, você está precisando de R$500, é uma necessidade tua, certo? Certo. Se ela é verdadeira ou não, isso é uma questão tua. Se a mim você traz um pedido desse e eu vou te ajudar, qual é a certeza que eu vou receber isso de volta? Ou seja, entramos de novo naquela seara. Eu estou esperando que você me pague de volta. Mas e se você não me pagar de volta? O que vai ser de mim? Então eu não vou te emprestar. Mas se eu posso te emprestar, sim, eu posso te emprestar. Por quê? Porque eu conheço você, eu sei que você realmente deve estar precisando por algum motivo. E que isso para mim, ok, eu vou administrar estar com R$500 a menos. É uma escolha minha, né? Então, dentro disso, o que eu quero deixar para as pessoas é que a vida nossa não é redondinha, não é quadradinha, não é bonitinha, não é um arco-íris. Nós precisamos aprender a lidar não com o que é fácil é bom demais, mas com aquilo que é o espinho que está me incomodando, porque hoje é um pequeno espinho, é um pequeno incômodo, amanhã se torna uma doença. Por quê? Porque eu vou acumulando essas energias densas, essas energias que eu mesma vou alimentando, vou me viciando, e as pessoas ficam codependentes dessas energias, porque elas se tornam codependentes dessa linha de pensamento, porque não conseguem sair dessa. Eu gosto muito de trabalhar a questão das rodas de conversa. O que são rodas de conversa, né? Eu gosto porque quando você coloca algumas pessoas e fala, vamos falar abertamente sobre alguma situação, alguma coisa que a pessoa vai trazendo, é um ambiente seguro para que ela possa se expressar sem ser julgada. Como isso é importante. Sim, nós ninguém temos está ali para medo, pré-julgar ou para pontuar. nós né? temos medo do julgamento. Então eu não vou falar algo para você porque eu não posso. Você vai me julgar e isso eu não estou preparado para ouvir julgamento. Certo. Então as rodas de conversa para mim é uma ferramenta maravilhosa, mas ela tem que ser muito bem monitorada, muito bem direcionada. A pessoa da qual vai direcionar, vai trabalhar isso, tem que estar preparada para isso. E a minha consideração final, assim, eu tenho que agradecer essa oportunidade, estava extremamente ansiosa, né? Se eu ia dar Mas conta também, disso. doutora Verde, né? Estamos ansiosos juntos aqui, Pois é. todos medicados. E de repente, assim, a ideia de que você pode, não sei tudo, não sou dona de uma verdade, apenas o compartilhar uma experiência, eu acho extremamente positivo, porque muitas pessoas não precisam ver isso. E elas estão hoje num mundo tão tecnológico que às vezes lhes falta um ouvido, alguém somente para ouvir. A escutativa, né? Sem julgamentos. A escutativa. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, muito obrigada. Doutora, também Espero aceita ter- o nosso presente simbólico, né? Singelo, que é esse aí. Nós não temos condições ainda, mas cedemos Presentinho da presentinho Pod da Apas, Pod né? Obrigada. Nós Nosso café da manhã lembra da gente. Isso, Aham. estamos aqui num projeto piloto, né? É uma humilde oferta de um regalo, né? Mas esperamos que aceite de bom grado aí. Né? Eu gostaria de fazer uma coleção, já estou dando uma dica. Vai ter Mas um- assim, muito obrigada, realmente, isso aqui vai fazer parte da minha história, né? Essa Isso. xicrinha não é uma xicrinha, é o que Tem uma ela simbologia. representa, né? Mas muito obrigada e fico feliz por vocês oportunizarem
passar essas experiências, essas ideias, né, os sentimentos que nós temos de querer ajudar as pessoas, né, sem buscar nada, algo em troca por isso, né, é como uma missão que nós temos, é algo que nós fazemos com muito amor e é isso aí. Obrigado, doutora. Quer fazer suas considerações, De Carlos, sobre o nosso assunto? Eu agradecer a doutora Lucinéia Satico, Isso, doutor Luciano bem. Marçal, né? Acertou, miserável. Agradecendo e acredito que vai ter mais possibilidades e oportunidades de trazer novos eventos, novas ações, né? Novos projetos e inteiro, mais uma vez, mais um convite posteriormente a gente vai fazer, expandir e vamos usar essa sabedoria que a doutora pode nos passar e ensinar um pouco pra gente e para todos que estão nos assistindo também, né? Só quero reiterar que essa sabedoria não é minha, Sim, né? é sua. Esse é só um instrumento que a gente vai passando. Vamos usar esse Vamos usar. Bons instrumentos nós usamos, tá? Eu queria só, então, fazer minhas considerações também para os nossos ouvintes, que vão ter oportunidade de nos ouvir, né? E o privilégio de ouvir a doutora Lucinéia também, o doutor De Carlo. E a minha consideração final, falando sobre relações humanas, é que se você conversar 5 minutos com alguém e ele só falar de terceiros, saia fora. A relação é tóxica. Pessoas lúcidas e orientadas falam sobre projetos, falam sobre execução, falam sobre futuro. Não ficam perdendo tempo de falar da vida dos outros. Pega essa dica. Um abraço. Tchau, tchau, vocês. Obrigado. Obrigada.